Boa tarde, meus amigos. São 1h30 p.m., dia 13 em março, e nós vamos imediatamente pegar o texto de Lucas, que fala sobre a traição de Jesus. Esse texto, ele se repete nos 4 evangelhos, tá? Mas eu gosto muito da maneira como Lucas escreve, porque ele elucida bem as 3 negações e que nós cometemos essas negações no dia a dia, correto? O texto onde Pedro nega Jesus, que nós vamos ler, está em Lucas 22, verso 54, tá? Mas nós vamos ler apenas os 3 versículos no qual ele nega Jesus, tá? E esse texto da negação está escrito em Marcos 14, 66, 72, João 18, 15, 18, 25 a 27, tá? Portanto, em todos os evangelhos falam desse grande momento. Se ele é repetido nos 4 evangelhos, irmãos, é porque tem uma mensagem por trás disso, tá? Visto que no filme anterior, no vídeo anterior, vocês viram lá que Jesus questiona Pedro, e por ele reconhecer a sua pequenez diante do Senhor Jesus, o Senhor Jesus o coloca numa posição alta, no clero, vamos dizer assim, ali, tá? Mas aqui, Pedro faz uma das piores coisas que um homem pode fazer. E olha que mesmo ele fazendo todos esses pecados, Deus o perdoa e faz dele um grande homem de Deus. Lembrando que Ananias e Safira fizeram um pecado que não demorou 24 horas, de sonegar um valor que já era deles, eles não precisavam de mentir, e em 24 horas os 2 morreram. Isso está em Atos e simplesmente aconteceu em menos de 24 horas, tá? No caso de Pedro aqui, nesses 3 anos, Pedro aprontou e muito, e mesmo assim Jesus o perdoou e o ajudou. Aí vem aquela pergunta, né? Porque uns são e outros não são, né? Então, no verso 57, diz exatamente assim: é o primeiro momento em que nós vamos dar nome aos bois a cada verso, que é o 57, 58 e 60. Isso é rápido. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Quando ele usa essa expressão, não o conheço, ele está negando o quê? O conhecimento. Ele nega que não conhece Jesus. E já reparou que Jesus já falou várias vezes na Bíblia, de muitas pessoas dizendo: nós o conhecemos, o Senhor fez maravilhas em nossas ruas, fizemos maravilhas em teu nome, e outras coisas mais que Jesus realizou, expulsaram demônios em nome de Jesus. E Jesus disse assim: não o conheço. Aqui é Pedro que está dizendo: não conheço. Se você não conhece nada de Bíblia, não sabe nada de Jesus, se alguém perguntar uma coisa para você na rua, quem é Jesus para você, e você falar o Salvador do mundo, ou coisas desse tipo assim, e não souber falar mais nada, você não conhece Jesus. Que aí a pessoa poderia perguntar: explica o que é Salvador do mundo, e você não saberia explicar, tá? Então esse é o primeiro momento. Grave aí na sua Bíblia, faça um risquinho, uma bolinha em volta de 57 e escreve, faz um risquinho embaixo do não conheço e escreve do lado assim: negar o conhecimento. Conhecimento não pode ser negado, tá?
Adão e Eva queriam ter o conhecimento do bem e do mal. Eles queriam ter um conhecimento errado. O único conhecimento que nós precisamos ter para a vida eterna é o conhecimento de Jesus. Ok? Essa é a primeira parte. Segunda parte, verso 58. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Olha só que ele fala: não sou. Ele nega a própria identidade. Olha que ponto chega o ser humano. Fala que não conhece Jesus, sendo que ele conhecia. E agora, quando ele fala não sou tal homem, ele está negando a identidade dele. Ele se autonega. E isso acontece demais na vida da gente, tá? A gente usa essa expressão muitas vezes em conflitos, em confrontos. Agora, você falar que não é um discípulo de Jesus, isso é um pecado tremendo, irmãos. Agora, não significa que porque Pedro foi perdoado que você vai ser, não, tá? Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Terceiro lugar é o versículo 60. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Lembra que o galo, lá não podia existir galo, galinha era proibido. Esse galo era uma espécie de uma corneta que eles tocavam de 3 em 3 horas para mostrar a vigília que estava passando. Era uma espécie de relógio público. Não tinha esse relógio na época, mas de 3 em 3 horas eles cantavam, tocavam essa corneta que na época os romanos chamavam de galo. A gente sabe que não é galo mesmo, porque tanto os romanos quanto os judeus não aceitam galos e galinhas perambulando nas suas redondezas, tá bom? E por fim, quando ele fala não compreendo, ele nega o entendimento. Irmão, chega uma hora que a pessoa já não sabe mais nada. Você pode perguntar o que for para ele nada sabe. Então aqui fica essas 3 mensagens para os irmãos: não conhecer, negar a identidade e não entender, não compreender. Não compreender nada. Não compreendo, não entendo. Aí você faz a bolinha em volta do 60, faz o risco embaixo do não compreendo, e você sabe que o não compreendo é negar o entendimento, tá? Essas 3 coisas são fundamentais na vida de você que se diz um cristão. E de vocês que ainda não tiveram essa oportunidade, saiba que isso vai ser cobrado de você um dia. O conhecimento, a identidade e o entendimento. Eu acho que vocês devem ter ouvido passar aí agora uma ambulância. Não vai ter ambulância na época para te ajudar. Ok? Fique na paz e que Deus abençoe a todos. Amém.